Salve, salve rapaziada, como é que vocês estão? Tudo de boa, tudo na paz? Aqui é o Nicolas para mais um vídeo, beleza? Rapaziada, vamos estar começando esse vídeo aqui, né? Vamos sem enrolação, vamos estar logo começando. Já falando da primeira notícia, beleza? Vocês estão vendo aí na tela o Ryan, né? É o seguinte, rapaziada, temos uma notícia. Eu trouxe aquele dia uma notícia em que o Ryan não sairia do Vasco, né, até o final da temporada, mas isso pode mudar. Porque, rapaziada, o Vasco nesses últimos dias recebeu uma proposta do Porto pelo Ryan, beleza? Então, o que o Vasco recebe? Ele recebeu uma proposta do Porto. Essa proposta, rapaziada, foi por 17 milhões de euros, 107 milhões de reais, beleza? E rapaziada, eu não sei, né, qual é a situação do Vasco e tal, mas eu acho ainda pouco, rapaziada. São 107 milhões de reais, 17 milhões de euros, mas pro Ryan, rapaziada, eu acho que ainda é pouco. Eu acho que o Ryan deveria ser vendido ali na casa de 200 milhões de reais. É o mínimo, rapaziada. Porque o moleque joga demais, entendeu? Demais. E eu acho ali que o Vasco, não sei, deveria pedir, aumentar mais aí essa... Se eles quiserem mesmo comprar, eles vão ter que aumentar os valores aí, né? Para o Vasco poder estar vendendo. Com certeza o Vasco não vai vender menos do que na casa ali de 200 milhões. E também o Vasco precisa muito do Ryan, beleza? Então eu acho muito difícil do Vasco vender o Ryan. E rapaziada, aí na tela, né, tá a foto do Matheus França, que foi anunciado hoje pela manhã, beleza? De manhã ele chegou no Rio de Janeiro por volta ali das 5:30 da manhã. Ele chegou no Rio de Janeiro e foi ali apresentado ali por volta das 9, 8 e pouco, tal, 10 horas. Por esses horários aí ele já estava sendo anunciado, beleza? Tanto que ele deu uma entrevista falando que ele estaria 100% fisicamente. E isso é muito bom, rapaziada, por causa que o Matheus França, ele vem para agregar o time, beleza? É um ótimo jogador, novo, 21 anos, e ele vem mesmo para agregar o time do Vasco, beleza? Uma ótima contratação do Vasco. E uma outra notícia aqui do Matheus França é o seguinte, rapaziada: o Vasco está correndo contra o tempo, beleza? Porque as inscrições da Copa do Brasil vão até hoje, beleza? Até hoje, 7 horas da noite, para você poder inscrever o jogador. Então hoje é um dia muito corrido no Vasco, porque ele chegou, fez exames, assinou o contrato, beleza? Foi anunciado e eles querem inscrever ele, né, na Copa do Brasil. Mas calma, ele não vai jogar amanhã, beleza, rapaziada? Porque tanto, ele chegou hoje de manhã, não treinou ainda com o elenco, não conhece bem. Calma, ele vai ser inscrito na Copa do Brasil, né? E aí ele deve jogar, né, no jogo de volta da Copa do Brasil. Então o calendário é o seguinte: o Matheus França na próxima semana, né, igual, ele chega hoje. Amanhã tem um jogo, ele não joga. Domingo, que o Vasco tem um jogo, ele provavelmente deve estar, beleza? E na quarta-feira também. Porque, rapaziada, no domingo ele vai fazer um jogo ali e tal, pra estrear. E ali, na quarta-feira, ele pode entrar até como titular, beleza? Pra ganhar mais ritmo e tal, beleza? Mesma coisa do Andrés Gomes, beleza? A gente vai ver ali como que o Diniz vai montar as peças, beleza? Para o jogo de quarta-feira, para o jogo de amanhã, né, rapaziada? E vamos ver aí como que o Vasco vai atuar. Se a gente vai ver o Vasco do 6-0 contra o Santos,
ou se a gente vai ver um Vasco de quarta-feira ou um Vasco de domingo, beleza? E rapaziada, o nosso jogador, né, ex-jogador Luiz Gustavo, foi anunciado hoje pelo Bahia, beleza? O Vasco fez a venda de Luiz Gustavo, beleza? E hoje ele foi anunciado pelo Bahia. Como eu falei para vocês, ele estava ali na lista ali de quem não iria ficar no Vasco. E ele já foi vendido ali ao Bahia, beleza? Vamos ver, né, se ele vai dar certo. Tomara que dê, né, uma boa sequência de carreira aí para o Luiz Gustavo, beleza? Rapaziada, e a próxima notícia aqui que eu tenho para dar para vocês é a seguinte: o Vasco está interessado, né? Não interessado, beleza, rapaziada? O Vasco já está com conversas ali muito avançadas com o zagueiro Nathan Silva, que hoje pertence ao Pumas do México, beleza? O Vasco, a única coisa que falta ali no contrato é fazer negociação de valores, beleza? O Vasco ofereceu 4 milhões de euros, mas o Pumas pede 6 milhões. Então a única coisa que está faltando ali é essa negociação de valores. O Vasco está bastante interessado nele e só falta negociar esses valores, beleza? Uma negociação muito ali importante ali pro Vasco. Por quê, rapaziada? O Vasco corre quanto tempo também? Por causa que a janela desse meio de ano aqui fecha no dia 2 de setembro, beleza? Então hoje é dia 26 aí. Então muito pouco tempo aí pro Vasco poder, né, tá fazendo essa negociação, beleza? E lembrando, rapaziada, o Vasco também procura fazer a contratação de outro zagueiro, beleza? O Vasco pretende fazer 3 contratações de zagueiro, beleza? Ele já fez a do Robert Renan, está muito perto de fazer a contratação de Nathan Silva e pretende fazer a contratação de mais um zagueiro. Mas como eu disse, corre contra o tempo, né? Mas se Deus quiser, tudo vai dar certo aí nessas negociações, beleza? E a última notícia aqui que eu tenho para dar nesse primeiro momento é: à noite terá outro vídeo, beleza? Mas por enquanto essa daqui vai ser a última notícia. E o árbitro que vai apitar Botafogo e Vasco já foi definido, beleza? Será o Daronco, beleza? Ele que irá apitar Vasco e Botafogo, beleza? Rapaziada, esse foi o vídeo por enquanto. Essas são as informações. Qualquer nova informação vou trazer no vídeo de hoje à noite, beleza? Então fica ligado, se inscrevam no canal, beleza? Falou, fui, até o próximo vídeo, tchau!